Rotina de sono certo para você. Capítulo 5 do livro de Dr. Surras, Mude seus horários, mude sua vida. Neste capítulo, nós entraremos numa questão que muitas vezes nós ignoramos. E uma delas é compreendermos que a qualidade do nosso dia depende da qualidade do nosso sono. Quando nós temos uma ideia de como que nós funcionamos, é ali que nós podemos perceber o que nós estamos fazendo que contribui para o nosso dia ser bom e ruim. Vamos olhar para isso? Capítulo 5. A rotina de sono certa para você. A qualidade do seu dia depende da qualidade do sono desfrutado na noite anterior. Isso significa que você precisa saber como se preparar para dormir bem. E essa preparação depende do seu tipo de sono. Então, aqui se depende, o que nós precisamos saber? Primeiramente que na Ayurveda há 3 tipos corporais, ou talvez você já tenha ouvido falar esse nome, 3 doshas. Quais são eles? O tipo Kapha, o tipo Pitta e o tipo Vata, que eu vou também deixar nos stories. Dá uma olhadinha lá, que vocês vão compreender que eu estou deixando uma linguagem bem simples para que você possa compreender melhor. E assim, você dar a você aquilo que o seu corpo precisa, que talvez na falta de informação, nós fazemos aquilo que nos prejudica, não porque queremos nos prejudicar. Claro que não. Mas porque nós não temos ideia de que isso estaria nos prejudicando. Então, essa é a proposta aqui, obviamente, né? Então, olha o que ele diz, que se na Ayurveda há 3 tipos corporais ou 3 doshas, que descrevem a tendência do organismo em relação ao sono, alimentação, atividade física e visão de mundo. Mas neste capítulo, nós vamos aprofundar ao sono. Nos próximos capítulos, nós entraremos na alimentação, nós entraremos na atividade física e tudo mais, tá? Mas nesse especificamente é sobre o sono. Eu deixei nos stories um questionário com 18 perguntas para você se autoavaliar. Mas entenda o seguinte, que nesse questionário que eu deixei nos stories, que tinha que colocar as 18 perguntas num pedacinho de papel muito pequeno, então eu resumi as respostas. Se você quer compreender mais, só você colocar aí no comentário, manda o original, que eu envio para você com o detalhamento de todas as perguntas, tá? Então, o que você vai colocar é questionário original. Então, eu já sei que é isso que você quer, tá? E aí ele diz, embora todos os nossos ritmos circadianos dependam do sol, isso não significa que todos os corpos reajam de forma idêntica. Ele ainda traz o seguinte, a maioria de nós se vê como uma pessoa noturna ou matutina. E aí? E você? Você se vê como uma pessoa noturna ou matutina?
E aí ele diz, mas a situação é um pouco mais complicada. Não é só o fato de você ser noturno ou matutino. O que é ser noturno? Ficar acordado mais tarde da noite. O que é ser matutino? Aquela pessoa que levanta de manhã cedo com mais disposição. Tem pessoas que têm mais disposição à noite. Tem pessoas que têm mais disposição de manhã. Então ele diz que isso é mais complicado do que a gente imagina. Conta pra mim aí se você tá me ouvindo bem agora. Tá me ouvindo? Tô perguntando porque eu tive que reiniciar a live, tá, gente? Que algumas pessoas não estavam me ouvindo. Continua mudo. Tá me ouvindo? Esse sim é o quê? Sim tá mudo ou sim tá me ouvindo? Vou continuar falando, né? Porque se eu parar de falar, aí você não vai saber se eu tô muda ou falante. Você pode ser uma pessoa de sono leve, com dificuldade, ouvindo bem, sim. Ok. Então, você pode ser uma pessoa de sono leve, com dificuldade para adormecer, ou ter sono pesado e dificuldade para acordar. Ou ainda uma terceira coisa. Algumas pessoas adormecem facilmente, mas despertam de madrugada por estresse ou ansiedade. Então pode ser que você se enquadre em uma dessas três pessoas, tipo de pessoa, em uma delas. Ou pode ser que você empate com pelo menos duas delas. Por isso que eu deixei lá nos stories um questionário com 18 perguntas para você fazer essa autoanálise do seu sono. Como eu disse, eu coloquei de uma maneira bem resumida as perguntas. Se você quer o questionário original, manda para mim nos comentários. Questionário original que eu envio para você, tá? Então vamos para cá, vamos olhar para isso agora. Embora todos os nossos ritmos circadianos dependam do sol, isso não significa que todos os corpos reajam de forma idêntica. No Ayurveda, conhecer seu tipo de corpo é essencial. Ou seja, saber se o seu tipo de corpo é Kapha, Pitta ou Vata, que é o que eu também vou deixar nos stories para vocês terem como informação. Para quem já está acompanhando o livro comigo desde o início, nós já estamos no capítulo 5. Já disponibilizei alguns questionários, 3 questionários, para vocês se avaliarem de várias formas. E assim já começar a ter uma mudança na maneira de você lidar com você. Porque o que ele está dizendo? Quando você identifica o seu tipo corpóreo, já configura o modo como você vai lidar com o estresse do dia a dia, de fazer a transição do sono para a vigília e a reação a várias temperaturas e alimentos. Portanto, embora seja essencial que todos tenham uma rotina noturna para promover o sono, nem todas as rotinas serão iguais. E tudo bem. Você quer trabalhar a favor do seu corpo e não contra ele, certo? Depois de estabelecer sua nova rotina de sono,
você notará um aumento do nível de energia e concentração. Então, gente, esse que é o objetivo. Se vocês printarem o questionário que está lá nos stories e você faz essa autoanálise do seu sono, você vai identificar com qual dos 3 você está mais ligado. E a partir disso, claro que eu não estou aqui só para ler o livro com vocês, mas e aí, Ronivalda, me identifico com esse. O que fazer para melhorar? É isso que nós queremos, não é mesmo? Então não basta ter consciência. Eu preciso ter consciência e saber como mudar isso para que eu possa viver melhor. Este é o objetivo. Então, primeiro você precisa se identificar. Por isso que eu disse que o questionário que está nos stories, ele é resumido, mas você pode me pedir o original, que eu mando para você. Você faz essa avaliação. Faça também a avaliação do primeiro capítulo, do segundo capítulo, porque ao longo dessas lives, eu já deixei muita coisa bacana aqui para vocês gratuitamente. Só não pega quem não quer, né? Não é assim? Às vezes nós queremos o difícil e aquilo que está fácil, disponível para nós, nós jogamos fora, acreditando que não é para nós. Então, faça essa autoavaliação que talvez alguma coisinha aí para você pode mudar, porque o seu humor vai melhorar. Uma pessoa que não dorme bem é mal-humorada, não é assim? Talvez você também comece a emagrecer. Você já tentou de tudo para emagrecer e não consegue? É isso? Então, aqui também fala sobre isso. Que, aliás, quem fica lutando com o corpo, emagrece, engorda, não consegue perder peso, aquela barriga estufada, eu já falei sobre tudo isso aqui em todas as lives, tá? Porque a nossa emoção vai dificultar que a gente atinja o objetivo que a gente deseja, tá? Já trouxe isso aqui para vocês. A Ayurveda, ela trabalha com a fisiologia do corpo, né? Então, o questionário abaixo ajudará a identificar seus hábitos na hora de dormir e pode lhe dizer muito sobre como obter uma boa noite de sono para que melhore o seu humor, e que você ou ganha peso, caso você precise ganhar peso, ou que você emagreça, caso você esteja buscando um emagrecimento. Lembre-se, não existe resposta errada. E tudo bem. E em algumas perguntas, nenhuma das opções vão se encaixar perfeitamente em você. Que, aliás, já teve uma pessoa que me mandou no direct, né? Ronivalda, eu não respondi tudo, porque teve perguntas que eu não me identifico. Alguma coisa aproximado você tem. Porque, assim, cada pergunta são 3 respostas. Olha só. Eu coloquei lá para vocês este questionário. Então, como ele é grande, são 18 perguntas, eu resumi. Se tá te interessando e falando, é isso que eu tava procurando. Nossa, eu tento emagrecer, eu não consigo. Eu tô no mau humor, eu tô numa irritação. Eu pensei que fosse menopausa, eu pensei que fosse TPM, eu pensei que fosse por causa do meu marido, eu pensei que fosse a minha esposa, eu pensei que fosse falta de dinheiro. Mas o que eu posso fazer? Então, se você se interessou, você manda para mim no direct. Questionário original, porque você quer ler com mais calma, que você quer realmente se compreender melhor. E aí eu mando para você, com o maior prazer. Então, o que ele está dizendo é que algumas perguntas, por exemplo,
A questão 10, teve uma pessoa que me falou, Ronivalda, não respondi a questão 10. Olha o que ele diz. Quando o desconforto físico me mantém acordado, geralmente é por quê? Ou seja, é quando, gente, às vezes não é todo dia que você tem algum desconforto. Mas se por um acaso, algum dia, você se perceber com um desconforto físico, geralmente é porque, letra A, estou dolorido ou minhas pernas estão inquietas e ativas, que é aquela sensação de inquietação nas pernas, e que às vezes você tem que ficar mexendo, parece que o seu corpo está exausto. Inclusive, no meu livrinho, a minha resposta é essa. Todo dia, Ronivalda, você sente desconforto no seu corpo? Não. Mas quando eu percebo, geralmente eu sinto meu corpo dolorido, assim, as minhas pernas, parece que eu tenho que esticar elas mais, parece que as minhas pernas estão doendo. Porque eu tenho, na minha estrutura, o meu tipo de corpo é Pitta e Vata. Os dois empatam para mim. Pode ser o seu caso ou não, entendeu? Então, ou você tem azia, isso que para você é comum? Não, Ronivalda, eu nunca tenho azia. Mas de vez em quando, o que eu tenho é essa inquietação nas minhas pernas. Então você vai marcar A. Ah, não, de vez em quando eu tenho azia. Aí você vai marcar B. Gente, pessoal que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá? Eu só tô explicando aqui um pouquinho, eu já vou passar adiante a leitura do texto. É que eu tô dizendo que para você se você tem interesse de fazer uma autoavaliação do seu sono, então eu tô explicando o questionário que eu coloquei nos meus stories, tá? Quem não acompanha os meus stories, gente, acompanhe. Eu sempre deixo lá alguma coisa educativa. Às vezes eu deixo também um pouquinho da minha vida, né? Das minhas histórias, às vezes eu coloco alguma coisa do meu cachorro, às vezes eu coloco alguma coisa da minha vida, mas na maioria das postagens dos meus stories é algo educativo. Às vezes eu deixo uma frase para vocês refletirem, às vezes eu deixo uma caixinha de perguntas para quem sente vontade de conversar um pouco ou ter algum tipo de orientação terapêutica. Os meus stories são assim, então acompanhem lá os meus stories que sempre tem algo lá para vocês. A terceira opção, então todas as perguntas são 3 opções, você vai marcar só uma, tá? Não consigo ajeitar o travesseiro para dormir, porque eu tô sempre sentindo algum desconforto no meu pescoço. Você marca um dos 3. No final das 18 perguntas, você vai colocar quanto que você deu mais. Olha aqui para mim, ó. A resposta do o meu A deu 9. O meu B deu 8. E eu tive só uma resposta C, que aliás, essa minha resposta C, eu fiquei entre C ou B. Então, isso mostra que eu sou uma pessoa mais Pitta Vata por igual. Entendem? Então, às vezes empata. Você poderia empatar Vata Kapha, que eu vou ler aqui, para não confundir vocês. Então, depois que você faz essa... Olha só, se você respondeu A na maioria das perguntas, provavelmente tem um sono leve. Meu caso. Se respondeu a maioria, o B, tem o que chama de sono variável. E se na maior parte respondeu C, você tem um sono pesado. É possível que as respostas sejam misturadas. Você pode responder metade A, metade B, por exemplo, que foi o que eu contei para vocês. Na minha resposta, que deu 9, 8 e 1,
Mas esse 1 aqui eu acredito até que seja o D. E tá tudo bem. Algumas pessoas têm um padrão de sono misto. E nesse caso você deve ler as 2 sessões, que aqui é onde ele vai falar o que é esse sono leve. O que é o sono pesado? E você que é dependente de medicação para dormir, ele também vai trazer aqui por que você deve desistir dos remédios para dormir. Então, já dei aqui as explicações necessárias e agora eu vou partir para a leitura do livro. Pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu estava dando uma explicação do questionário que eu deixei nos meus stories, por isso que vocês talvez não estejam entendendo, né? Nossa, entrei aqui, o que ela tá falando? Deixa eu situar vocês para nós darmos continuidade. Eu estava explicando de um questionário que eu deixei lá nos meus stories, que é um questionário de 18 perguntas para você que deseja fazer uma autoavaliação do seu sono. E eu disse ainda que este questionário está resumido. Eu resumi para caber num card só. Se você ficou interessado no assunto e quer explorar mais, você pode me mandar um direct assim, questionário original, ou coloca nos comentários depois que eu deixar a live gravada. Coloca aí nos comentários, questionário original, porque assim eu mando para você o questionário inteiro, sem fazer nenhum tipo de resumo, tá? E aí você vai ver em qual que você se encaixa. Isso é tomada de consciência. Quando você toma consciência de algo, isso se resolve na sua vida? Não. Não. Consciência não muda a vida de ninguém. Tá, mas aí você tem que colocar nos comentários, não aqui. Porque a hora que eu desligar a live, eu não sei mais quem me pediu, tá bom? Você tem que me mandar lá no direct ou no final da live você coloca ali. Ou então você manda para mim lá no WhatsApp, para quem tem meu WhatsApp, tá bom? Só para eu não ficar aqui, senão eu tenho que ficar lembrando. Então vamos ver aqui o que é o sono leve. Se você respondeu sono leve, a maioria, você é o caso clássico na Ayurveda de ter um corpo vata. Lá nos stories eu também explico o que é vata, o que é um corpo kapha e o que é um corpo pitta. Um corpo vata, que é o sono leve, ele está ligado ao elemento ar e o éter, que é o espaço. Como ar, você está constantemente mudando e se mexendo. Tem uma grande variedade de interesses, faz conexões entre coisas disparadas e talvez trabalhe numa área bem criativa. Às vezes tem dificuldade para se decidir ou para escolher um curso de ação. E talvez até você é aquela pessoa que se distraia facilmente. E quando vê, você está lá tomando, né, esses remédios que todo mundo acredita que tomar um remédio resolve, né? Talvez você é da turma que toma aquele remedinho para ter concentração, né? O famoso remédio para concentração. E que inclusive é um remédio para concentração que ajuda até no emagrecimento. O que o Dr. Surras fala aqui? Se você tem dificuldade com peso, se você busca emagrecimento, talvez valha a pena você avaliar o seu sono. Mas a tomada de consciência
ele vai nos trazer que o que eu tenho que fazer então para amenizar essa situação na minha vida? Quais são as medidas que eu preciso tomar? Primeira coisa, uma pessoa de sono leve, seria importante minimizar os estímulos antes de dormir. Porque eu vou falar nós, porque eu sou desse tipo, né, que eu compartilhei aqui com vocês. Então eu tenho que ser muito cuidadosa comigo, porque eu sou fácil para abrir uma rede social à noite e ali eu me perder um pouco. Outra coisa que eu sempre faço, que eu mostro sempre aqui para vocês, como eu me conheço, eu preciso me tratar a partir daquilo que eu me conheço. Então, eu costumo, inclusive, usar um óculos de lentes amarelas, porque isso me ajuda a quebrar, me ajuda e ajuda todo mundo, tá, gente? Mas eu, principalmente, que tenho sono leve, eu preciso me ajudar a entrar num sono de qualidade, para eu acalmar a minha mente. Minha mente, ela é muito pensante. Sou pensativa, né? Demais da conta. Talvez você também seja assim. Ontem também eu fiz uma postagem no feed que eu estou fazendo uma massagem com um aparelhinho no meu rosto. Quem viu essa postagem que eu fiz, né? Para quem acompanha no meu feed, então eu sempre deixo lá, gente, alguma postagem educativa, né? Aquele aparelho que eu tô passando assim, chama Kansa, que na Ayurveda é um aparelhinho de cobre, de bronze, que tira as toxinas do rosto, mas você pode fazer uma massagem com seus próprios dedos, como eu estou fazendo lá. Então você vai fazer uma massagem, soltando, massageando as suas têmporas. Então, quando você reconhece qual é o seu tipo, então você dá alguma coisa para você fazer que amenize isso. Outra sugestão para você que se identifica com sono leve: aqueça a sua mão, assim como eu estou fazendo, ó, até esquentar. E você pode colocar sobre os seus olhos antes de dormir. E melhor ainda, você vai aquecer um pouquinho de azeite de oliva, esse que tem na cozinha. Aquece numa temperatura que você suporta na sua mão. E você fricciona e passa na sola dos seus pés. Você traz um sono gostoso. Na Ayurveda, nós utilizamos muito óleos para algo específico. Então, se você sofre de extremidades frias, este é um bom exercício para você fazer. Se você tem dificuldade, sofre muito com muitos pensamentos noturnos, você acorda muito, ansiedade, estresse, este é um recurso para quê? Regular sistema nervoso. Lembrando que eu sempre trago aqui para vocês a junção da medicina Ayurveda, a análise bioenergética e a constelação familiar, que são as 3 frentes do meu trabalho. Então, eu sempre vou colocar aqui para vocês as 3 orientações, tá? Então, eu não tô lendo o livro, só o livro. Eu tô trazendo para vocês orientações extras. Então, quando você aquece um pouquinho o óleo, o azeite, aquece ele nas suas mãos e coloca nos seus pés, é uma sensação super agradável. Outra coisa que você pode fazer, para quem for de sono leve, que você identificou isso no questionário, fazer escalda-pés noturno.
Eu sempre deixo aqui também, lá no feed, né, que eu tô fazendo alguns escaldapés, água morninha. Tomar um banho mais morninho à noite. Tudo isso vai ajudar o seu sistema nervoso. Porque a medicina Ayurveda trabalha com o quê? Com a fisiologia do corpo. E eu entro com a parte emocional. Então, a fisiologia emocional, tá? Se você consegue fazer uma meditação noturna, maravilhoso ainda. Outra coisa, tenha blackout na janela do seu quarto. Você precisa colocar o seu quarto o mais escuro possível. Silêncio. Então, a pessoa que tem sono leve, seria bom que você não tivesse televisão dentro do quarto. Na verdade, ninguém deveria ter, né? Mas, se é como remédio, então você tira a sua televisão. Ah, Ronivalda, mas eu gosto de ter televisão no quarto para eu assistir filme durante o dia. Quando você for dormir, coloque alguma coisa sobre a tela da televisão. Desliga aquela luzinha que fica piscando. Tudo isso interfere na qualidade do sono de uma pessoa que tem sono leve. Às vezes aquela luzinha... Gente, a pessoa que tem sono leve sabe do que eu tô falando. Aquela luzinha lá, ó, do ar-condicionado. Vocês estão vendo lá em cima a luzinha ligada, uma luzinha vermelhinha? Aquela luzinha ali é o suficiente para tirar a qualidade do sono de uma pessoa que tem sono leve, que é o tipo, a estrutura, né, de pessoa que tem o tipo corpóreo Vata. E você ter uma boa hidratação, sempre tomando uma água morna que te dá uma boa hidratação, tá? Eu vou colocar também nos stories por que o Dr. Surras, ele fala para você desistir de remédios para dormir. Eu vou ler só um trecho. Olha o que ele fala, gente, de uma maneira comprovada. Eu não estou dizendo, se você é uma pessoa que está em tratamento e o seu médico, juntamente com o seu psicoterapeuta ou com o seu psicólogo, eles juntos, vocês entenderam que você precisa de um remedinho para dormir, dependendo do quadro diagnóstico que você teve. Eu não estou falando isso para você, tá? Continua com seu remédio para dormir, continua com o seu tratamento. Eu não estou aqui tratando de ninguém, eu estou dando informações. Mas agora, se você é aquela pessoa que tomou um remédio para dormir da sua tia, da sua mãe, do seu companheiro, que você não está em tratamento com um psiquiatra e com um psicólogo ou um psicoterapeuta, então você escute isso aqui que eu vou dizer, para você buscar uma ajuda profissional, porque você está provocando um dano na sua saúde e isso é inclusive dados estatísticos que mostram os prejuízos e que é um dos causadores de Alzheimer. Eu já falei isso aqui em outras vezes, eu tô repetindo, porque o capítulo é sobre sono, né? Por isso que eu tô repetindo isso aqui. O próximo capítulo é sobre comida. Aí vocês vão ver eu falando de outra coisa. Olha o que ele diz. Dependendo da pessoa com quem você conversa, os remédios para dormir podem ser uma invenção brilhante. Fala, Ronivalda, o remédio me deixa ter aquele sono gostosinho. Ou é um flagelo moderno onde as pessoas compram na prateleira do supermercado. Meus pacientes se referem a eles das duas maneiras. Aqueles que acham uma maravilha e aqueles que se tornaram viciados porque viram o outro tomar e viu a solução fácil para os seus problemas. Tem muitas pessoas que recorrem a remédio porque não querem resolver o problema.
Elas querem se adaptar ao ruim, que é o que ele está dizendo aqui. É o caso do Dr. Surras também. Então, muitas pessoas adoram a conveniência de tomar um comprimido e acreditar que sentirão sono em pouco tempo. Mas detestam ter que tomar remédio para fazer algo tão simples quanto adormecer. Então tem a turma que acha maravilhoso e tem aqueles que falam: eu acho tão difícil, eu sou dependente de uma medicação para dormir. Então é isso que ele está falando. Tem os dois tipos de pessoas. Tem aqueles que têm a consciência de que é algo tão simples, tão gostoso, né, gente? Nossa, tem gente que fecha o olho e dorme. Ai, que inveja. E tem pessoas que falam: ai, eu adoro tomar o meu remedinho e dormir. Ai, que delícia. Entendem? Então aqui não tem uma crítica. É onde que você está nessa fila do pão aqui, né? É isso. Os médicos passam cerca de... Gente, pasmem com isso. Um médico, que é o escritor do livro, está contando isso para nós. Sabe quanto que os médicos prescrevem de remédio para dormir? Cerca de 40 milhões de receitas de indutores de sono por ano. Talvez você é uma dessas pessoas. Vocês têm noção de que tem mais de 40 milhões de pessoas dependente de remédio para dormir? Por isso que é normal? E que você fica até na dúvida se de repente você que é anormal, que não toma. De vez em quando eu me pergunto isso, gente. Será que eu que sou anormal? Será que eu não deveria estar tomando também? Pode ser, né? Pode ser isso também. Então, mas metade dos adultos diz que não conseguem ter um sono adequado. Olha que incrível. Os soníferos vendidos com receitas parecem muito sedutores. Por quê? Porque é a pílula mágica para resolver os seus problemas, né? Não é assim? Eu durmo e esqueço da vida, ué. Meus problemas estão resolvidos, né? Eu durmo com uma pessoa insuportável. É mais fácil do que eu fazer o divórcio, né? Eu tenho que ficar mexendo com o advogado, depois eu tenho que lidar com o trauma das crianças, né? Tomo um remédio, tá resolvido. Tá tudo certo. Tomo um remédio, não preciso ir na terapia para poder falar sobre aquilo que eu preciso resolver de mim mesmo. Talvez eu tenha que fazer uma transição de carreira porque eu peguei o caminho que não me satisfaz. Eu já contei um pouco da minha vida para vocês, né? Que a minha primeira formação foi pedagogia. Eu era infeliz como pedagoga, gente. Eu não estava satisfeita dentro da escola, aquele monte de menino, né? Fui supervisora escolar